Fala, galerinha. É, Dando continuidade ao conteúdo que a gente viu, a gente hoje vai estar fazendo alguns exercícios de fixação sobre o conteúdo que a gente viu em sala de aula, tá? Nas videoaulas, tá bom? Então vamos lá. É, então vamos lá para a página 184, a gente vai fazer os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Então, o primeiro exercício, a primeira pergunta é: conceitue o que é pirâmide etária. Então, a gente viu esse conceito lá na videoaula. Então, o que seria pirâmide etária? A pirâmide etária, ela é um gráfico que vai permitir o quê? Analisar a distribuição da população por faixa etária e por sexo, tá? Então, só para ratificar, a pirâmide etária, ela é um gráfico que vai permitir analisar a distribuição da população por faixa etária e por sexo, tá bom? Então, a número 2 está perguntando assim: o que significa a expressão baby boom? Então, essa designação do baby boom, ela significa o crescimento da população ou da explosão da natalidade. Ela vai ocorrer, né, ela ocorreu principalmente a partir da segunda metade do século XX e após as grandes guerras e o início, né, da Guerra Fria. Então há um crescimento populacional exacerbado que é do mundo inteiro, tá bom? Então o baby boom ele vai significar o quê? O crescimento da população ou explosão da natalidade, tá bom? É o crescimento após as guerras, tá bom? Tanto a Primeira e a Segunda, quanto a Guerra Fria, tá bom? E aí a gente tem a questão número 3. Quais são os dados que devemos conhecer para calcular o crescimento vegetativo de um dado lugar? Então, esses dados, para a gente calcular o crescimento vegetativo, é necessário que a gente saber a taxa de natalidade, o número de nascidos daquele ano e a taxa de mortalidade, mais o número de óbitos no ano. E aí a gente vai ter o crescimento vegetativo. Tá bom? Então, o que é preciso saber? A taxa de natalidade, o número de nascidos no ano e a taxa de mortalidade. Tá bom? Então, natalidade, que é o número de nascidos, a taxa de mortalidade, tá? Que a gente vai precisar, ok? Então, quando eu perguntar para vocês o que é preciso para calcular o crescimento vegetativo, eu preciso da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. A questão número 4 é o seguinte: uma pirâmide etária é dividida em 3 partes principais, a partir das faixas etárias: a base, o corpo e o topo. O que cada uma dessas faixas representa? Então, a base da pirâmide, ela vai indicar o quê? A quantidade de jovens até os 19 anos. Então, essa parte ela vai permitir o quê? Observar se a taxa de natalidade ela é alta ou é baixa, tá? Agora, o corpo ele vai apresentar o número da população adulta, que vai ser dos 20 até os 59 anos, que vai corresponder, né, em geral, à população economicamente ativa, o que a gente chama de PEA, tá bom? Então, a população, essa população, a PEA, ela vai estar em faixa de exercer o quê? As atividades. Vai ser uma população que vai estar trabalhando, tá? E o topo, ele é chamado de ápice ou pico. Ele vai representar o quê? A população idosa, que vai ser acima dos 60.
E no topo, na ápice ou no pico, a gente vai encontrar o quê? Dados referentes à expectativa de vida da população e a taxa de mortalidade, tá bom? A número 5 vem perguntando o seguinte: segundo o IBGE, a estrutura etária da população brasileira em 2010 reflete as mutações ocorridas nos parâmetros demográficos a partir da segunda metade do século XX. Houve o declínio rápido dos níveis de mortalidade, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. É correto que, a partir da década de 1960, o estreitamento da base da pirâmide etária foi provocado principalmente pelo ou pela. Então vamos lá. Letra A. Aumento dos números de homens na faixa etária de 19 a 30 anos? Não foi. Tá? Letra B. Redução dos números de adultos? Também não foi. A letra C, diminuição dos níveis de fecundidade. Então, houve uma redução do nível de fecundidade, tá bom? Então, a gente termina, a resposta é a letra C, e a gente termina essa correção. Um abraço para vocês, tchau, tchau.